A fonoaudióloga doutora Andréa começa falando dos principais cuidados que devemos ter com nossas cordas vocais, músculo responsável pela voz. O mais importante que a gente fala é evitar os abusos vocais, que são os gritos, muita tosse, muito pigarro. Então, na gripe, né, é comum a pessoa ficar um pouco disfônica, rouquinha, porque ela tosse muito e força a musculatura. Mas o ideal é ingestão de água, beber muita água, né, durante o dia para hidratar todo o organismo e também a corda vocal. Evitar os abusos, não só gritos, tudo, mas também comida muito condimentada, roupas muito apertadas, né? Isso também pode prejudicar a postura, que às vezes a gente acaba atrapalhando. E ambientes muito secos, muito ar-condicionado, isso pode acabar irritando um pouco a mucosa. Algumas pessoas, né, a gente diz, ela fala mais alto, outras pessoas você quase nem ouve quando ela fala. Isso é algum problema nas cordas vocais? Isso é treino? Isso é um problema que pode ser resolvido? É muito importante que seja feita primeiro uma avaliação para a gente poder ver se não tem alteração em corda vocal. Às vezes uma pessoa pode ter tido uma paralisia, um nódulozinho, mas a gente vendo que não tem nada, tem sim. Tem pessoas que falam muito alto, que a gente pode ir treinando e ela diminuir um pouco a intensidade. E tem aquelas pessoas que parece que tem vergonha de falar, que a gente consegue trabalhar a projeção da voz, ela conseguir, às vezes não é falar mais alto, é movimentar melhor a boca, conseguir jogar um pouco essa voz, movimentos dos órgãos todos, fonoarticulatórios, mas consegue sim. Algumas profissões a pessoa utiliza muito a voz, mesmo não trabalhando em rádio ou TV ou em qualquer outro, como por exemplo professor. Ele deve cuidar bem da voz, porque ele fala quase o dia todo. O professor é o que normalmente chega mais para a gente em consultório e é o que tem mais queixa, porque é uma sala muito numerosa, normalmente não tem uma acústica boa, eles acabam forçando muito, falam o dia inteiro e hoje está mudando um pouco, mas o giz, o pó de giz da lousa, ele é um irritante normal, então acaba produzindo mais secreção. O professor não tem o hábito de beber água durante a aula, ele acaba falando mais, não consegue usar a parte respiratória de forma adequada, ele acaba forçando mais também. Então, o ideal para esses profissionais, antes de iniciar a aula, seria comer uma maçã para soltar essa musculatura toda. A maçã ela também dá uma limpada nessa secreção e deixa uma garrafinha ali do lado de água. Vai dando intervalinho, bebe um golinho. E é legal até estar passando isso para as crianças, colocando isso quando são crianças e não os adolescentes que falam normalmente mais alto, para tentar ir protegendo, no caso, né, o órgão que é o órgão de trabalho deles, que é a laringe. O que a gente percebe também é que hoje, principalmente adolescentes, jovens, utilizam muito fone de ouvido e com isso eles falam mais alto ou precisa-se falar mais alto com eles para que eles ouçam. Tem alguma consequência isso, da pessoa usar fone de ouvido e falar alto por isso? A gente fala que esse ruído, ele causa um mascaramento. E a gente, normalmente, tenta competir. Então, às vezes, é engraçado se a gente está num local, num barzinho, com um som ambiente, um som mais forte. Para a música, quando a gente vê, a gente está gritando. A gente não percebe. Isso é uma coisa mesmo automática. Para esses jovens, são dois prejuízos. O auditivo, que ele pode vir a causar uma perda que é esperada, normalmente em pessoas que trabalham com ruído, já de forma precoce, e também problemas de voz. E aí se torna um ciclo vicioso. Uma coisa vai levando a outra, a voz falha, fala mais alto, aumenta o som. E realmente, hoje é uma das preocupações maiores que a gente tem com relação ao som muito alto, principalmente nos adolescentes. O que seria, sim, um tipo de alerta para que a pessoa procure um profissional para saber das cordas vocais, se está com problema ou não? Qual seria esse alerta? Quando a gente vê uma pessoa com rouquidão por mais de uma semana, já tem que ficar atento. Uma tosse muito constante, ou aquele pigarro, uma coisa muito constante por mais de uma semana, a gente tem que ficar atento. Por quê? Às vezes esse pigarro hoje pode evoluir possivelmente por um futuro de uma disfonia, às vezes causar um nódulozinho, que é o antigo calo que se falava, e isso pode causar problemas. Então, a rouquidão é o principal, mais de uma semana. Dor ao falar também é interessante, procure. O ideal é sempre procurar o otorrino para que ele faça a avaliação visual do órgão e aí fazer um acompanhamento fonoaudiológico com as orientações todas dos profissionais.
algumas dicas que seriam interessantes para evitar, quando está com essa sensação de tosse, de pigarro, beber bastante água. Evitar, agora na Páscoa, que muito chocolate, evitar chocolate, leite, porque aumenta essa secreção e faz com que a gente tussa mais ou tenha mais pigarro. Comer a maçã, como eu disse, que ela dá uma limpada nessa secreção, ela é um pouco adstringente. Então, tentou essas dicas, não teve sucesso, procure um profissional, que no caso seria o otorrino ou a fono. Para finalizar, a parte emocional pode afetar a voz da pessoa? Pode. Quando a pessoa está... A voz, ela transmite a nossa emoção, ela transmite todas as sensações. A voz é individual, a minha voz sempre vai ser única, mesmo sendo parecido com pessoas da minha família. Mas se eu falar com alguém conhecido, ele vai saber se eu estou triste, se eu estou feliz. Então, a gente consegue transmitir. Se você está muito triste, às vezes, se você está chorando muito, ou se, a voz pode mudar. Ela pode ficar mais fraca, ela pode falhar, porque é contração mucosa. E pessoas que têm, às vezes, alterações emocionais, tem casos até de chegar a perder a voz, não consegue falar por fatores emocionais. Então, por isso que é importante tentar descobrir a causa desse problema de voz. Não só rouquidão, porque a rouquidão pode causar uma tensão também na musculatura, esses estresses emocionais podem causar, mas em caso assim, de perda total de voz, ficar afônico sem ter tido nada anterior, é difícil, mas pode acontecer por um fator emocional, às vezes um trauma muito agudo pode dar.